Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Irmãos, é importante, muito importante a gente estudar a palavra. É bom a gente vir à casa do Senhor, receber palavra de conforto, mas também é importante a gente aprender a orientação na convivência com o Senhor, na convivência com a palavra. E é isso que o Senhor coloca hoje no nosso coração para nós estudarmos no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler os versos do 13 ao 18. 2 Samuel, capítulo 12, versos do 13 ao 18, que assim nos diz na palavra do Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. No verso 18 diz: ao 7º dia morreu a criança. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela revelação da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados e faça-me um instrumento em tuas mãos para a glória do teu nome, de forma a que todos nós venhamos a receber a palavra do teu coração, guardá-la em nossos corações e sermos, Senhor, obedientes, praticantes da tua palavra. Te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje: quando Deus diz não. E Deus diz não, diz. Nós sabemos, em estudos anteriores, que tem algumas formas de Deus responder às nossas orações. Ele pode dizer sim, ele pode dizer espere, ou ele pode dizer não. E o tema de hoje é quando Deus diz não. Nós vemos aqui nesta porção da palavra do Senhor algo muito interessante, que a direção do culto hoje toda, sem que nós tivéssemos combinado, mas nos louvores, na oração, o Espírito Santo presente, falando em jejum, falando em oração, falando em resposta de oração através do jejum e da oração. Mas, curiosamente, nós precisamos aprender um pouco mais da palavra e entender melhor esse nosso relacionamento com Deus. Nós vimos aqui exatamente o que? O rei Davi jejuando e orando e tentando modificar o coração de Deus, para que seu filho com Batseba não morresse, conforme lhe tinha dito o Senhor,
por intermédio do profeta Natã. Nós vimos aqui que ele disse no verso 14: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, olha a palavra do Senhor aqui, ó, também o teu filho que te nasceu morrerá. Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E aqui nós vamos ver então no verso 16 que buscou Davi a Deus pela criança. Deus já tinha dito que a criança morreria. Mesmo assim, Davi buscou a Deus de duas formas: com jejum. Os anciãos foram convidá-lo para comer, ele não quis comer, e ele passou prostrado o tempo inteiro, e diz que ao 7º dia morreu a criança. No verso 18, 7 dias Davi passou prostrado em jejum, tentando modificar o coração de Deus. Qual foi a resposta de Deus ao jejum e à oração de Davi? Foi não. Jejum e oração não é para mover o coração de Deus. Parece, na verdade, então, que o seu jejum de nada adiantou. Parece, ao que tudo indica, que as suas orações não foram ouvidas por Deus. Ao 7º dia a criança morreu. E é claro, Deus não ouviu as orações de Davi? Ouviu. Ouviu uma coisa, atender é outra. Amém? Deus ouviu. E o que aconteceu então? Simplesmente Deus ouviu e deu a resposta. E qual foi a resposta? Não. E isso deixa a gente, num primeiro momento, preocupado. Jejum, oração, para Deus dizer não? Irmãos, sempre que nós nos dispomos ao buscar ao Senhor, de que forma nós fazemos? Jejuando e orando. Ou só orando, mas jejuando e orando. Muitos de nós fazemos isso. Jejum, oração. Nós buscamos a Deus na certeza, na fé, na convicção que Ele pode nos dar vitória, e assim nós cremos que o Senhor irá dizer sim a todas as nossas petições. Não é verdade? Entramos num propósito, jejuamos, oramos, e pela fé nós queremos que Ele diga sim. A nossa vontade é sim. Nós nunca, jamais podemos esquecer que Deus é soberano. E a vontade de Deus é soberana à nossa vontade. Nós esquecemos, ou nós então não sabemos, que não é o nosso jejum que muda o coração de Deus. O jejum, ouça bem, o jejum não é para Deus, o jejum é para nós. Peraí, irmão Edson, que confusão na minha cabeça. Quer dizer que eu faço jejum não é para Deus? Não, o jejum é para nós. O que é que o jejum faz em nós? O jejum nos torna sensíveis para discernirmos a vontade do Senhor. O jejum nos torna sensíveis para discernirmos a vontade do Senhor. Então, afinal, o que é que pode mudar o coração de Deus? Nós vimos que nesta passagem de Davi, ele jejuou, ele orou, a resposta foi não. E acho interessante, eu desperto, provoco você, inclusive, no bom sentido, com esta passagem aqui, do versículo 13 do nosso texto. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui Davi reconhece, admite o seu pecado, certo? Ele admitiu, e parece que ele se arrependeu, porque depois ele foi se prostrar, foi fazer jejum, houve a admissão do pecado, a confissão do pecado, eu pequei contra o Senhor, houve o arrependimento, todos os pontos necessários aqui para um perdão da parte de Deus, para um sim da parte de Deus. Ele disse: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi:
também o Senhor te perdoou o teu pecado. Se parasse aqui, ele disse, eu pequei, ou seja, eu me arrependo. Pequei, me arrependo, não vou fazer mais. Deus perdoou. O profeta disse, Deus perdoou o teu pecado. Irmão, Deus perdoa o pecado, perdoa, mas não remove as consequências. E a gente precisa saber disso. Existem consequências. Deus perdoa, perdoa. Se eu adulterar, se desse adultério, como foi o caso de Davi, nasceu uma criança, e eu me arrependo de ter cometido isso, Deus me perdoa. Mas as consequências do meu pecado, elas vão perdurar. No caso de Davi, a criança morreu. Em outros casos, a criança fica viva, amém? Mas traz consequência, porque se o camarada é casado, a mulher é casada, imagina as consequências. Nasceu uma criança, filho do adultério. Deus perdoa os pecados, mas não remove as consequências. Segundo, então, o próprio Davi, o que é que pode mudar o coração de Deus? Salmo 51, dito pelo próprio Davi. Olha como é que ele entendeu o sentimento que Davi trazia em seu coração após esta passagem com o adultério com Batseba, o perdão que Deus deu a ele, mas a morte da criança, o que foi que provocou em Davi? Ouça o verso 17 do Salmo 51, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, como se observa, um coração quebrantado e um espírito contrito é que são sacrifícios agradáveis a Deus. Mas, como eu já disse antes, nós não podemos nos esquecer que Deus é soberano. A vontade dele é que deve sempre prevalecer, e não a nossa. Qual foi a vontade de Davi? Que a criança vivesse. Mas nos propósitos de Deus, aquela criança teria que morrer. E prevaleceu a vontade de Davi? Não, irmão, prevaleceu a vontade de Deus. E aqui é que nós devemos nos curvar diante de algo que para nós não tem outra solução. Deus é soberano e a vontade dele sempre vai prevalecer. Amém? Amém? A vontade dele é que vai prevalecer e não a nossa. Quem não quer ter as suas orações respondidas por Deus? Todo mundo quer. O problema consiste em que na maioria das vezes nós buscamos o Senhor somente quando o problema chega, ao invés de regularmente fazermos jejuns, de regularmente cultivarmos uma vida de oração e mantermos assim uma vida de permanente comunhão com Deus. Quando é que Davi foi fazer o jejum? Quando é que Davi foi se prostrar? Só na hora que já estava tudo praticamente definido. Ele quebrou a comunhão com Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele quebrou a comunhão. Tanto que Deus falava direto com Davi, mas quando ele entrou em pecado e permaneceu em pecado durante um longo tempo, a criança levou pelo menos 9 meses para nascer, e a criança aqui já tinha nascido. Então ele só ficou sabendo que Deus havia determinado as coisas depois de muito tempo. Foi aí quase 1 ano, quem sabe. E ele permaneceu esse tempo inteiro em pecado, para só depois se arrepender. Durante todo esse tempo, irmão, cadê o jejum? Cadê a comunhão com Deus? Cadê o arrependimento do pecado? Aí que você vai se ajoelhar e orar e fazer jejum. Passa o ano inteiro sem pegar num livro quando chega em casa. Passa o ano inteiro pegando os cadernos e jogando em cima do roupeiro. Fica em recuperação. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou fazer jejum. Senhor, me ajuda, Senhor. Consequência, irmão.
Me lembrei agora disso porque é um exemplo que ilustra muito bem. Você passa o ano inteiro relaxando o estudo. No final, quando vê que agora vou cair na prova final, o que eu digo para o meu pai? Qual será o método de tortura que meu pai vai usar? Vai quebrar meus dentes, vai furar meus olhos, quebrar meu braço. Ai, meu Deus, aí jejum, oração, já comprometeu, irmão. As notas já comprometeram. Deus perdoou a sua negligência? Perdoa. Mas ele remove as notas vermelhas? Não. Não basta só o jejum. Esse exemplo ele ilustra muito bem a situação. Era para ter feito isso durante o ano inteiro e estudado, para na hora da prova o Espírito Santo lembrar do que você estudou. Você não estuda, como é que quer que o Espírito Santo te lembre de última hora que você não estudou? Ele lembra. É um belo exemplo. Amém? Nós buscamos o Senhor somente quando o problema chega. Parece-me que esta teologia de oração improvisada, feita de última hora, junto com o jejum, esta teologia que nós muitos aprendemos e que acabamos praticando, ela não confirma a realidade da nossa vida, pois nós temos obtido poucas ou nenhumas respostas de Deus para as petições que fazemos. Pense bem, todas as tuas petições têm recebido sim de Deus? Algumas talvez. Uma boa parte, eu acredito que Deus deve ter dito, espera, não está na hora. E algumas ele já disse não e você nem entendeu ainda. Ele disse não para Davi e Davi continuou insistindo. Quantas vezes Deus já deve ter dito não para nós e a gente continua insistindo, ignorando a soberania de Deus. E por isso é importante aprender a palavra. Nós estamos passando um período de dia com o seu mal, conforme Jesus disse que viria em Mateus capítulo 6, verso 34. Ele disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Entendeu? Basta a cada dia o seu mal. Então a cada dia nós temos o nosso mal. E às vezes nós queremos antecipar o mal do dia seguinte para hoje. Já não chega o mal de hoje. Você ainda fica angustiado, ansioso, querendo antecipar o mal, que a cada dia tem o seu mal. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia tem uma cruz para carregar. E às vezes na nossa ansiedade queremos antecipar as cruzes que ainda temos no ano que vem, no outro ano. E o Senhor diz, basta a cada dia o seu mal. E para alguns esse dia com o seu mal se transformou já em semanas, se transformou em meses, e em alguns até em anos. Então urge a necessidade de solução para os problemas que vão se acumulando. E haja problema acumulado. Por isso nós queremos solução. Mas como é que está a nossa intimidade com Deus? Será que nós não estamos só fazendo jejum e oração quando já não tem mais jeito, irmão? Será que nós não estamos agindo como Davi? Depois que a represa rebentou, que a gente corre para pedir, Senhor, faça alguma coisa. Porém, é bom nós pararmos um pouco e pensarmos seriamente nessa questão. Será que Deus está dizendo não a nós? E nós, por não discernirmos a vontade dele, continuamos a insistir naquilo que ele tem demonstrado que não vai nos atender? A grande verdade é que nós sempre queremos, eu vou dizer de novo, nós sempre queremos que Deus responda sim para as nossas orações, mas ele sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, Edna tem 15 anos. Ela pode todo dia vir pedir, papai, me dê uma bis. Papai, eu quero uma moto para mim ir para a escola, aí não precisa o senhor me levar. Ela pode se arrebentar me pedindo uma bis. Eu não vou dar. Eu sei o que é melhor para ela. Não é a hora ainda de Edna receber uma bis. Se eu fizer isso, eu sou um irresponsável, porque eu estarei entregando uma motocicleta, um veículo, para alguém que precisa ter carteira, ser maior de idade. Ela não tem carteira, não é maior de idade.
Muito pai está chorando hoje, amigos da gente chorando, porque deu moto para seus filhos antes do tempo. E aí é essa a questão da nossa relação com Deus. Deus sabe o melhor para nós, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mateus 6,32 diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe o que nós necessitamos. Eu entendo que muitas vezes Deus diz não, até mesmo por misericórdia, irmão, e jamais por maldade, como alguns acham que Deus é mau, que está dizendo não porque Ele é mau, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos aceitar o não de Deus como uma misericórdia do Senhor para a nossa vida. Deus sabe o que vai acontecer amanhã e nós não. Amém? Deus sabe o que vai acontecer amanhã e nós não. Essa frase é muito importante. Por isso, às vezes, o não de Deus. Ele sabe. A verdade é que o rei Davi orou e jejuou pelo seu filho, sobre o qual Deus, pelo profeta Natã, já havia determinado que ele iria morrer. Deus é sábio demais para errar. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa de Davi? Será que nós não estamos investindo em algo que Deus já disse não logo no nascedouro? Será que nós, por estarmos tão afastados de Deus, Davi estava afastado de Deus? É isso que é preciso que a gente entenda. Houve um jejum, houve uma oração, mas ele estava afastado de Deus. Já estava na fase agora da consequência do pecado. Amém, igreja? Esse era o ponto-chave. Será que Deus já, por nós estarmos tão afastados dele, e nós não conseguimos discernir a vontade dele para as nossas vidas? Nós encontramos na Bíblia alguns motivos, então, para Deus dizer não a uma oração nossa. Vamos ver alguns motivos para Deus dizer não. São vários. O primeiro, e também não é em ordem de importância, certo? Alguns motivos. Um deles, provação. Provação. Temos o caso de Jó. Para mim, o caso de Jó é um exemplo rico, porque Deus permitiu que ele fosse provado. Deus permitiu que a fé de Jó fosse provada. E não adiantava nada Jó se rebentar e dizer: eu tomo posse da vitória, eu determino, eu tomo posse da bênção, estou curado. Isso não adiantava. Tinha um propósito de Deus, ele estava sendo provado e ele precisava ser aprovado na prova. Tem um tempo. Provação tem um tempo. Deus nos prova, Deus permite. Qual foi o resultado de Jó? Ele terminou muito mais próximo de Deus. Provação pode trazer momentaneamente, temporariamente, um não de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 3, nos ensina. Tiago 1, verso 3. Sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência, e bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia! Ficou claro para a igreja? Provação pode temporariamente nos trazer um não de Deus. Não é o tempo. Aqui é um não, ou talvez um espera. Segundo, quando não fazemos a vontade de Deus. 1 João capítulo 3, verso 22. Aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Bem, o inverso também vale. Vamos colocar esse versículo no inverso. Aquilo que pedimos dele não receberemos quando não guardarmos os seus mandamentos e quando não fizermos diante dele o que lhe é agradável. Concorda comigo?
A recíproca é verdadeira. Se recebemos quando fazemos aquilo que lhe é agradável, quando deixamos de fazer o que lhe é agradável, a promessa não se cumpre. Como é que ele vai cumprir se nós não estamos fazendo o que é agradável diante do Senhor? Então, fazer a vontade de Deus é a motivação ímpar na vida do cristão verdadeiro. Mas, ao orarmos, a nossa motivação quase sempre é que a nossa vontade seja feita. Nós, por outro lado, dizemos que cremos, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mas nós não vivenciamos esta realidade. A vontade de Deus é o assunto, creio eu, mais incompreendido pelo povo de Deus. Mas quando nós entendemos que a vontade do Senhor tem que ser a primazia em nossas vidas, e que é Ele quem está no controle de tudo, aí fica mais fácil crermos nesta verdade. Todas as coisas cooperam para o bem, mas quando nós estamos dentro da vontade do Senhor. Senão, eu vou sair roubando e vou achar que todas as coisas cooperam para o bem. Eu estou roubando aqui, estou assaltando, mas vai cooperar para o meu bem, vai. Eu não estou dentro da vontade do Senhor. Deus diz sempre não quando a sua vontade não é feita. Nós achamos muitas vezes que por meio da oração, do jejum, nós podemos mudar a vontade de Deus. É forte eu dizer essa afirmativa, mas pelo exemplo da Bíblia que Davi jejuou, Davi orou, mas a vontade de Deus foi que prevaleceu. Então, irmãos, que este episódio nos sirva de lição. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele tem um propósito. Aliás, o versículo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do que? Daqueles que amam a Deus. Quem ama faz a sua vontade, certo? Daqueles que amam a Deus e que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. E agora compreendi. Todas as coisas cooperam para o bem, mas tem regrinhas, tem normas. Em Tiago 4:3 nós lemos: pedis e não recebeis. Olha aqui, ó. Podemos pedir e não receber? Podemos. Está explicando em Tiago 4:3. Por quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se eu estou pedindo para esbanjar nos meus prazeres, Assis, eu vou pedir, mas não está glorificando o nome de Deus, eu vou receber? Então a palavra é mentirosa, então a palavra não é verdadeira. Parece-me que o contexto aqui é de discernirmos a vontade de Deus em contraponto à nossa vontade. Em Atos capítulo 16, eu não vou ler todo, mas entre os versículos 6 e 10, nós tiramos duas expressões: sido impedidos pelo Espírito Santo, e mais adiante diz: mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Amém? Foram impedidos pelo Espírito Santo, e diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui nós percebemos que o Espírito Santo impediu, resistiu ao apóstolo Paulo. E a gente olhando aqui todo o contexto, nós verificamos que o propósito de Deus era que o Evangelho fosse primeiro divulgado na Macedônia, e não segundo a vontade do apóstolo Paulo. Não é interessante? Paulo queria pregar em outro lugar, mas o Espírito de Deus, diz a palavra, impediu e mandou que eles fossem para Macedônia. Prevaleceu a vontade do Senhor e não a vontade do apóstolo. Mais um ponto: quando não praticamos a palavra de Deus. Quando praticamos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade, irmãos, de errarmos menos e acertarmos mais. Muitas vezes em nossas orações
nós estamos pedindo, exigindo, determinando os nossos direitos, a nossa herança, a bênção, mas nós nos esquecemos que Deus olha o nosso coração. Eu estou aí determinando, exigindo a minha bênção. Deus diz não quando quem está orando vive fora dos padrões da sua palavra. Antes de exigirmos de Deus os nossos direitos, antes de exigirmos diante de Deus, se é que nós podemos fazer isso, exigir de Deus alguma coisa, nós devemos lembrar, queridos, que a condição para a bênção ou o sim de Deus é a obediência. Ponto número 4. Conflitos não resolvidos nos relacionamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Prepare, agora vai doer. Prepare, talvez agora você se sinta machucado pela palavra, não por mim, em nome de Jesus. Porque a palavra é uma espada de 2 gumes. E aqui talvez eu vá tocar em pontos que pode incomodar você. A nossa oração funciona como uma oferta a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos apresentamos a Deus por meio da oração, só que quando nós buscamos a Deus em oração, ouça bem, nós estamos com o coração cheio de mágoa, não é verdade? Nós muitas vezes estamos cheios de ressentimentos, falta de perdão, etc. contra pessoas com as quais nós tivemos algum conflito. Mas estamos lá, oração linda. A oração, quem ouve aquela oração diz, essa aqui Deus vai ouvir agora. Mas Deus vê o coração e vê que o coração está tomado de mágoa, de ressentimento, de ausência de perdão. E aí, irmão, nós achamos que Deus não vai se incomodar. Engano nosso. Engano nosso. Deus não recebe tal oração. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. Está em trevas. Se está em trevas, irmão, Deus não recebe. Concorda comigo? Não, Deus não vai se incomodar com isso. Mas nós precisamos estar puros. Se alguém tem uma oferta para entregar no altar, estiver no altar com a oferta e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, volta, te acerta com teu irmão primeiro, para depois voltar e fazer a oferta. Quando você volta, tendo se acertado com o irmão e faz a oferta, claro que Deus vai receber a tua oferta. Irmãos, a falta de perdão é uma brecha que impede Deus de nos abençoar. Na vida somente se cresce nas experiências e no padrão cristão determinado pelo Senhor Jesus, que é o perdão horizontal. Perdão horizontal, perdão de mim para você e de você para mim. Quando esse perdão horizontal, que é o próximo, ele é a condição crucial para o perdão vertical, de cima para baixo. Se eu não perdoo você, se você não me perdoa, como queremos que o perdão venha verticalmente, de cima para baixo? E simplesmente nós fazemos vistas grossas para as exigências do reino de Deus. Por isso os atormentadores prevalecem na vida de muitos que não experimentam liberar o perdão. Quando nós perdoamos, nós somos libertos e nós liberamos o próximo. Conflitos não resolvidos, irmãos, se interpõem entre nós e Deus, impedem Deus de nos ouvir, impedem Deus de nos abençoar. Então, por que devo perdoar? Porque é saúde e bênção para a minha vida. Libere perdão se você ainda continua guardando mágoa e ressentimento de alguém. Libere.
Há um princípio de vida que nós devemos observar com atenção. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 10. Se você semear rancor, mágoa, amargura, falta de perdão, o que é que você vai colher? Vai colher também rancor, mágoa, amargura, falta de perdão, ou seja, colherá o não de Deus para você. Um bom conselho nesta noite: resolva logo os seus conflitos com as pessoas. Por último, quando ainda praticamos pecados já confessados, mas não abandonados. Confesso meu pecado, mas continuo repetindo. Não abandono, continuo em pecado. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está claro, está na palavra. Os pecados encobrem o seu rosto de nós, para que ele não nos ouça. Irmãos, o pecado continua sendo o maior dos obstáculos para as orações. Deus não nos ouve, ou seja, a resposta de Deus é não, ou ausência de resposta. Confessar e deixar são atitudes que tornam a abrir o nosso acesso até a vontade de Deus, pois o sangue de Jesus é colocado sobre nós e nos purifica de todo o pecado, e então nós somos perdoados. Deus diz não quando ainda abrigamos pecados em nossas vidas. Concluindo, nesta noite nós encontramos alguns motivos para Deus dizer não a uma oração nossa. Vamos recapitular? Lembra da mensagem? Primeiro, aprovação. Jó, o exemplo de Jó, quando estamos sendo provados. Segundo, quando não fazemos a vontade de Deus. Terceiro, quando não praticamos a palavra de Deus. Quarto, quando temos conflitos não resolvidos nos relacionamentos. E último, quando ainda praticamos pecados já confessados, mas não abandonados. Amados, muitos de nós esquecemos a forma como Jesus nos ensinou a orar no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente se esquece. Nós pedimos, faça-se a tua vontade. E quando Deus faz a vontade dele, nos rebelamos, murmuramos, nos contrariamos, viramos as costas para Deus. Olha, a oração deve ser no sentido de que seja feita a vontade dele e não a nossa. A oração deve ser ao Pai em nome de Jesus. A oração deve ser precedida de perdão liberado. Se você não perdoou, está orando, como é que quer que Deus te perdoe? O resultado da oração deve ser sempre para a glória de Deus. Você pedir para que Deus seja glorificado através da tua vida, não tenha dúvida. A oração, por último, não deve ser um jogo de palavras pré-decoradas, mas algo espontâneo, que saia do fundo do seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Graças a Deus, irmãos, que Ele nos dá vitória em Cristo. Por isso, através do sangue de Cristo,
Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós, os que somos verdadeiramente lavados e remidos no sangue de Jesus. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós, que estamos mortos para o pecado, vivamos então em novidade de vida, sabendo que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos habilita a recebermos aquilo que tanto queremos, que é o sim de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê o entendimento desta palavra, que possamos aplicar em nossas vidas e que muitos sims de Deus possamos receber em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Está cansado de sofrer, está cansado de chorar, está pedindo um milagre e não vê nada acontecer. Já pensou até em desistir, sair correndo por aí? Como profeta vou falar, Deus mandou te avisar, isto termina hoje aqui. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história, Deus levanta do seu trono pra assinar tua vitória. Faz tanto tempo que nem sei se ainda dá pra esperar. Você não fala com palavras, mas Deus conhece o teu ser. Levante as mãos pra receber forças pra lutar e vencer. Deus te dá ordens pra marchar, não te importes com o mar, Ele abre pra você. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história, Deus levanta do seu trono pra assinar tua vitória. Não tenha medo de enfrentar o inimigo tão feroz. Você não pode esquecer que é Deus quem luta por nós. Abatido você pode estar, mas destruído não será. Do céu hoje vai descer um renovo pra você, teu cativeiro vai mudar. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história, Deus levanta do seu trono pra assinar tua vitória. O silêncio de Deus incomoda você, você já não aguenta ficar sem resposta. Mas hoje muda-se a história, Deus levanta do seu trono pra assinar tua vitória.
Programa Momentos com Jesus.